Fala pessoal, beleza? Prof. Ali aqui na área. Vamos para a nossa segunda parte. Então, a primeira parte, não esqueça, clica no link que está na descrição e nos comentários, o link da playlist. Você vai assistir tudo em ordem, beleza? Combinado? Combinado, né? Então vamos lá então. A gente viu na primeira parte, inclusive, se cai ou não lei orgânica no seu cargo. Vamos lá então, gente. Vamos continuar isso aqui. O poder legislativo, né, que é o poder de legislar, de criar leis, votar leis, por exemplo, é exercido pela Câmara. Isso é sabido. Agora, uma coisa que é muito importante, que me fez, inclusive, postar um novo vídeo de lei orgânica, é isso aqui, ó. Por quê? A banca, pessoal, é a quantidade de vereadores, já antecipando. Eu vou só adiantar aqui, olha só que interessante. A banca, tá? Instituto Referência, ela deixou aqui esses materiais, né? Várias legislações aqui. Aqui tem Código Tributário, né? Código de Postura, por exemplo. Aqui tem o Estatuto e duas alterações, né? A nossa aula tá tudo certinho, beleza? Só que ela postou a lei orgânica de Rio Bonito e postou uma emenda à lei orgânica, tá? E essa emenda aqui, pessoal, esse documento aqui, ela só tem um dispositivo que altera a quantidade de vereadores, tá? Que beleza, né? Porque imagina se tivesse mais, você tinha que olhar várias vezes essa emenda. O que essa emenda faz? Ela altera alguma coisa aqui na lei orgânica, que no caso é a quantidade de vereadores. Mas não deveria a lei orgânica já vir assim? Deveria, né? Só que não fizeram, beleza? Então a lei orgânica, ela veio o quê? Ela veio com o artigo 11, a Câmara se compõe-se de 15 vereadores, tá, pessoal? Não são 15, tá? Por que são 15? Porque veio essa emenda aqui de baixo, que a banca já disponibilizou, então tem que estudar conforme o material que a banca disponibiliza, alterando para 9 a quantidade de vereadores, tá? Então, gravem que são 9 vereadores, porque é importante. Se não fosse importante, a banca nem botava esse PDF, ela botou esse PDF. Isso me fez até fazer esta aula novamente. Sim, essa aula é uma edição. Já tinha postado antes, vou repostei agora com essa alteração. Essa é a única alteração. Professor Ale, oi. Então são 9 vereadores? Sim. E sua aula de Estatuto do Servidor? Está 100%. Lá tem duas alterações. A aula foi feita com essas duas alterações. Só essa aqui que a gente esqueceu de botar esta emendazinha aqui e agora a gente refez. Beleza? Então está 100% atualizado. Não esqueça, isso é até bom para você pegar, porque são 9 vereadores, tá? 9 vereadores em Rio Bonito. Show? Show! Vamos continuar então, meu jovem. Artigo 13. Cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Vamos lá. Existem duas, quando a gente fala de competência da Câmara, existem duas competências. Uma da Câmara com a sanção do prefeito, igual a gente está vendo aqui. Cabe à Câmara com a sanção do prefeito, ou seja, Câmara e prefeito juntos. E a outra que é exclusiva da Câmara, só a Câmara faz. Pegou? Uma é a competência, né? Só da Câmara com o prefeito juntos, e a outra só a Câmara faz. Pessoal, quando é a competência da Câmara com a sanção do prefeito, a sanção é o ok do prefeito, grosso modo, sempre é algo que precisa de lei, que envolva dinheiro, que não seja algo interno da Câmara, tá? Ah, Alexandre, pega empréstimo. Cabe à Câmara com a sanção do prefeito, envolve dinheiro. Ah, instituir algum tributo, um imposto novo, por exemplo, né? Não que isso seja possível, uma taxa nova, por exemplo, aí poderia. Então, aí no caso cabe à Câmara com a sanção do prefeito, porque tem que ser por lei, tá? Então sempre há algo relacionado à lei. Ah, criar um cargo. Criar um cargo depende de lei. Aumentar o vencimento do seu cargo aí. Precisa de lei. Então cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. É bom você dar uma olhada lá também no artigo 13, dar uma lidinha. Ó, então, dispor sobre matérias de competência do município. Dispor sobre o quê? Tributos municipais, óbvio, né, gente? Arrecadação, aplicação das suas rendas, aplicação do dinheiro, porque tudo isso tem que ter uma lei. É uma lei que vai instituir o tributo, é uma lei que vai dizer como que vai, né, ser arrecadado. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o plano plurianual é o PPA, diretriz orçamentária LDO e orçamento anual, o LOA, né, Lei Orçamentária Anual. Organização local, autorização para abertura de crédito. Vamos parar aqui. Todas essas leis aqui, pessoal, vão definir onde o município vai gastar. Tá? O plano plurianual é o de 4 anos. Né? Quando o prefeito entra, ele já formaliza um plano para onde ele vai focar mais o dinheirinho. Tá? As diretrizes orçamentárias é anual, todos os anos vai criar uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Essa lei vai passar pela Câmara por votação, obviamente, e ali vai dizer genericamente onde vai gastar, né, o dinheirinho.
A LOA também é uma lei orçamentária, também é anual, só que diferente da LDO, que traz somente as diretrizes, mais genérico, né? A LOA vai dizer exatamente de onde vem o dinheiro e para onde que vai o dinheiro, tá bom? E aí sempre aprova este ano para o ano que vem. Então, o dinheiro que são gastado hoje, neste ano, já foi aprovado no ano que vem. No ano que vem, no ano passado. É por isso que muitos né, concursos, tal, empresas de concurso que vendem cursos, né, preparatórios, eles sabem se vai abrir concurso ou não no próximo ano. Por quê? Porque na LOA, quando é aprovada, lá no finalzinho lá do ano passado, foi aprovada, estava escrito lá dinheiro destinado a abrir concurso, por exemplo, tá? Então eles sabem se vai abrir ou não no próximo ano, tá bom? Então, tudo isso é lei, tem a ver dinheiro, então cabe a Câmara com a ação do prefeito. Operação de crédito, formas e meios de pagamento, né? Tudo que envolva crédito também cabe. Por quê? Porque é dinheiro, né, gente? Cabe à Câmara com a ação do prefeito. Serviço funerário, cemitérios, administração dos públicos e a fiscalização dos particulares. Tudo isso são leis, tá, pessoal? Precisa de lei. Isso aqui, serviço funerário, não faz nem sentido, né? Tá aqui. Mas tá. Comércio ambulante, né? Né, dispor sobre o comércio ambulante, vai ser por lei, né? Transferência temporária da sede da administração municipal. Ou seja, transferir a prefeitura de um lugar para outro. Também precisa da Câmara com a ação do prefeito. Os dois juntos. Dar nomes a próprios, vias locadores. Dar nomes à rua, pessoal. Nome de rua, tá? Nome de rua. De praça. Tudo isso cabe à Câmara com a ação do prefeito. Ou seja, no fundo, é a Câmara que vai decidir, votar. Só que o prefeito tem que dar o ok. Bom, agora a gente vai ver aqui a competência exclusiva da Câmara. Aqui só a Câmara faz. Só a Câmara faz, beleza? Então, só a Câmara. Sempre há algo interno da Câmara, coisas, né, interna, ou dar posse e decidir sobre remuneração do prefeito e julgar. Aqui a gente não viu, pessoal, mas a respeito do vencimento do cargo público, cabe à Câmara com a ação do prefeito, tá? A Câmara tem que votar. Então, para aumentar o seu vencimento, precisaria de lei, ou seja, cabe à Câmara com a ação do prefeito. Agora, para aumentar o vencimento do prefeito, do vice-prefeito, né, o subsídio, na verdade, é o dinheirinho que eles ganham. Aí não cabe à Câmara com a ação do prefeito. Aí é uma competência exclusiva da Câmara, entendeu? Vamos lá, então. Ó, cabe à Câmara sozinha, exclusivamente, eleger a mesa diretora. Sim, a mesa diretora é um grupo de vereadores, um grupinho de vereadores que vão ser responsáveis pela administração da Câmara, tá? Então ali vai ter um grupinho de vereadores que vão ali administrar a Câmara. Elaborar seu regimento interno. Regimento interno é uma lei interna da Câmara. É uma lei que vai dizer como a Câmara vai funcionar. Ou seja, coisa só de Câmara, né, gente? Não depende de prefeito. Em que define atribuições da mesa diretora e de seus membros, né? Dar posse ao prefeito, ao vice e aos vereadores, conhecer suas renúncias e afastar do exercício. Ou seja, quem vai dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito e os próprios vereadores é a Câmara no total. Tá? É a Câmara, beleza? Inclusive, conhecer da renúncia dele e afastar. Se o prefeito for renunciar, ele tem que mandar uma carta para a Câmara. Bom? Grosso modo, né? Ó, conceder licença ao prefeito, ao vice e aos próprios vereadores. Sim, cabe à Câmara sozinha conceder licença ao prefeito e vice. Proceder à tomada de conta do prefeito, caso não apresentado no prazo legal. O prefeito tem que prestar contas à Câmara. Se ele não prestar, a Câmara toma a conta do prefeito. Ou seja, vai pegar força, grosso modo. Julgar as contas do prefeito e de sua mesa. Julgar as contas do prefeito, quanto o prefeito gastou e de sua mesa. A mesa é o grupinho de vereadores responsáveis pela administração da Câmara. E por ele ser responsável, eles que vão prestar conta também, à Câmara também, tá bom? Eles que mexem com o dinheirinho da Câmara também. Deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas no prazo de 30 dias após o recebimento. Isso aqui às vezes cai em prova também. A gente vai abordar muito isso nas questões, tá, pessoal? Ou seja, o Tribunal de Contas vai dar um parecer e quem vai deliberar sobre esse parecer é a Câmara. Autorizar a alienação de bens imóveis do município. São os imóveis. Casas, terrenos, tá? Não são móveis. Então, quem vai autorizar a alienação de bens imóveis é a Câmara. Só a Câmara faz sozinha, ela que decide. O que é alienação? Alienação é a troca de titularidade, troca de dono.
E o mais comum de alienação é a venda, né, gente? Você, quando vende algo, você passa esse algo para outra pessoa, né? É isso. Um exemplo é a venda. Agora, isso aqui, disparado, é o que mais cai em prova. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 15 dias. Pessoal, se o prefeito ficar fora do município, às vezes até no município vizinho, tá? Se passar de 15 dias, o prefeito precisa de uma autorização da Câmara. Então, o prefeito tem que pedir autorização da Câmara se ele se ausentar do município por mais de 15 dias. Então, cabe à Câmara autorizar o prefeito a ausentar do município por mais de 15 dias. Outorgar títulos e honrarias, né, no termo da lei, são aqueles cidadão honorário, né, aquelas salvas de palmas ali, pois muito, alguém que fez alguma coisa muito boa, né? Geralmente tem isso lá na Câmara. Vamos continuar? O artigo 17 vai falar o seguinte, ó, os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Ou seja, os vereadores eles não responderão pelas opiniões quando ele estiver no mandato dele e dentro do município. É claro que isso tem limite, tá, gente? Mas está escrito aqui. Então eles não respondem. Então eles podem falar, o prefeito, ele usar um termo mais pesado, assim, não pesadão, né? Mas mais ou menos ali, ele não vai responder, tá? Diferente de uma pessoa normal, que poderia responder. A Câmara Municipal vai se reunir na sede do município, Assembleia Legislativa, do dia 15 de fevereiro a 30 de junho e do dia 1º de agosto a 15 de dezembro. Isso cai em prova e é uma questão difícil. Isso de vez em quando aparece em prova. O que é isso aqui? Quando a Câmara vai funcionar? Eu, para gravar isso aqui, eu usei um termo bem bacana, que eu sempre explico. Olha só que bacana que eu faço. Eu digo o seguinte, pessoal, é do dia 15 ao dia 15. Só que não funciona nos meses de férias escolares. Tá esquisito, mas dá para entender. Não deu para escrever direito que não. Não funciona nos meses de férias escolares. Se é do dia 15 ao dia 15, você vai entender assim. Poxa, do dia 15 ao dia 15 eu sei. 15 de janeiro a 15 de dezembro. Certo? Só que não funciona nos meses de férias escolares, que é em janeiro e julho. Ah, então não funciona em janeiro. Peraí, já sei. Se não funciona em janeiro, vai começar no dia 15 de fevereiro. Exatamente. Até 15 de dezembro. Sim, mas também temos as férias de julho. Então vai ficar do dia 15 de fevereiro a 30 de junho, não trabalha julho, volta em agosto, 1º de agosto a 15 de dezembro. Tá bom? É a maneira que eu usei para gravar isso aqui. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, está escrito aqui LDO, né? Por quê? Porque pela LDO que se vota a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Não entendi ali. Está dizendo o seguinte, as leis ficam na Câmara lá para ser votadas, né? Elas seguem lá uma fila, vamos dizer assim. Pessoal, a lei orçamentária, ela pula a fila de todo mundo, ela fica lá na frente para ser votada. E aí vamos supor que não decidiram ainda. E aí corre para decidir. Não decidiram ainda, corre para decidir. A sessão legislativa, ela não será interrompida, ou seja, vai ser dia após dia até aprovar a LDO. Porque com a aprovação da LDO, vai ser aprovada a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ou seja, vai ter que aprovar esta lei para decidir quanto o prefeito, este ano, para decidir quanto o prefeito vai gastar ano que vem. Então é uma coisa muito importante. Então não pode demorar muito, tá? Tem que aprovar de qualquer maneira. Beleza? Vamos continuar. Uma coisinha que despenca em prova também é isso aqui, ó. CPI, tá, gente? Eu boto sempre assim, CPI é igual a 1/3 dos vereadores. A CPI é o quê? A CPI é uma comissão, né? Vereadores. Uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão, tá? Aqui fala comissão especial de inquérito, né? No caso seria SEI, né? Mas pode falar CPI, não há problema algum. Que tem poderes de investigação própria de autoridades judiciais, além da Câmara, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, ou seja, dos vereadores. A CPI é criada para investigar alguma coisa, tá, pessoal? Ela é composta de vereadores e os vereadores eles vão investigar. Sei lá, algum desvio, alguma licitação que está errada, aí cria a CPI. Mas para criar a CPI tem que ter um requerimento de 1/3 dos vereadores. Gravem isso caso caia em prova. Para apurar o fato determinado, elas são criadas para apurar determinado fato e por prazo definido. Ela tem um prazo para existir, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhar ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. E aí, as conclusões que ela chegou, né, se ela viu que teve crime mesmo,
ela encaminha ao Ministério Público, o Ministério Público entrar com uma ação penal para punir esses criminosos, tá bom? Beleza. Bom, outra coisa que também aparece muito em prova é o processo legislativo, tá? O processo legislativo compreende a elaboração dele. O que é um processo legislativo? Um processo é um procedimento, é um rito, é algo que vai acontecendo dentro da Câmara, tá? Então, é um processo legislativo, ou seja, que tem a ver com leis. Tudo que está aqui, e até pouquinho, isso aqui vai passar pela Câmara, tá? Para votação. Primeiro tem uma emenda à lei orgânica, ou seja, alterar alguma coisa na lei orgânica, ou então adicionar alguma coisa, ou retirar alguma coisa, que é revogar. Depois eu tenho as leis também, né? As leis elas são aprovadas pela Câmara, por isso elas fazem parte do processo legislativo. Os decretos legislativos também. Decretos legislativos são leis mais internas da Câmara que têm um efeito externo. Óbvio, é uma votação que vai ter na Câmara. Então, faz parte do processo legislativo. Resoluções é a mesma coisa. É uma leizinha da Câmara, só que ela tem um caráter mais interno. Ela vai regulamentar alguma coisa interna da Câmara. Então, vai participar da votação lá da Câmara, ou seja, faz parte do processo legislativo. Então, o processo legislativo são leis, em sentido mais amplo aí, que vai ter votação na Câmara. Agora, eu pergunto a você, se tivesse aqui decreto executivo, o que é decreto executivo? São os decretos que o prefeito, são uma leizinha que o prefeito cria para regulamentar alguma coisa bem específica. O decreto executivo faz parte do processo legislativo? A resposta é não. Por quê? Porque o decreto executivo, que é uma leizinha que o prefeito cria, ela nem vai para a mão, nem vai para a Câmara. O prefeito cria ali uma leizinha, tá? Mas ela não passa pela Câmara. Por isso que não passa pelo processo legislativo. Agora, o decreto legislativo faz parte do processo legislativo. Por quê? Porque é um decreto que vai ser criado pela Câmara e ela que vai votar. Então, tudo aqui tem uma votação na Câmara. Beleza? Show, né? Vamos continuar, gente. Vamos continuar. Bom, outra coisa que aparece muito em prova é isso aqui, ó. A lei orgânica poderá ser emendada. O que eu preciso? Aliás, quem é que pode propor uma emenda à lei orgânica, gente? Para quem está falando de proposta. Como assim, Ale? Eu quero alterar alguma coisa na lei orgânica que eu não gostei. Será que eu posso propor? A resposta é não, tá? Os únicos que podem propor é um terço, no mínimo, dos vereadores. Um terço dos vereadores, no mínimo, mais pode, né? No mínimo um terço. Pode entrar com uma proposta. Essa proposta vai ser votada na Câmara, tá? Então é a proposta, não é para decidir, decidir alguma coisa aqui, não. É só para fazer a proposta para a Câmara. O prefeito também pode fazer uma proposta para a Câmara para alterar alguma coisa, revogar. Vamos supor que o prefeito não quer saber desse parágrafo primeiro, quer revogar. Ele manda a proposta para a Câmara votar sobre a revogação de alguma coisa da lei orgânica, por exemplo. Ou 5% no mínimo do eleitorado municipal. Ou seja, os 5% dos eleitores no mínimo, tá, vão se reunir, criar, ver o que tem que adicionar na lei orgânica ou revogar, e aí eles vão fazer essa proposta, assinada aí por 5% dos eleitores, tá bom? Então, essa proposta, ela vai ser votada na Câmara. Essa proposta pode ser aprovada, e aí vai, de fato, mudar alguma coisa aqui na lei orgânica, ou ela não pode ser aprovada. E aí não vai mudar nada, tá? E como que funciona a votação? Essas aqui são as pessoas que podem propor, né, Ale? Isso. Um terço dos vereadores podem propor, pode propor, né? O prefeito pode propor, 5% dos eleitores podem propor. E como que funciona a votação? A votação é bem interessante, olha só que bacana. A proposta, ela será discutida e votada em 2 turnos. Como assim, Ale? 2 vezes. Ué, vota uma vez, depois vota de novo? Isso. A mesma coisa? Sim. Só que, ó, com interstício mínimo de 10 dias. Interstício é intervalo. Então, vai votar agora, vai ter que esperar no mínimo 10 dias para votar de novo a mesma coisa. Pessoal, pode ser 11 dias? Pode, gente. Pode ser 11, 12, 13, 14, 15, 20. Não pode ser menos de 10. Tá? Tem que ter um intervalo de um turno para o outro de no mínimo 10 dias. Show.
Considerando aprovado, você vai tiver em ambas 2/3 dos votos, que é uma votação mais difícil, né, gente? 2/3 dos votos dos vereadores para aprovar, beleza? São 15 vereadores na Câmara, né? São 15. Tem que ter 10 votos, né? No mínimo 10 votos aí para aprovar. Beleza, né, gente? Nos dois, tá? 10 votos, né? 2/3 um lado, 2/3 no outro. Lembrando que vai cair na sua prova 2/3. Qualquer coisa, você volta um pouquinho. A gente viu aí como é que aprova, né, a lei orgânica. Outra coisa que é muito importante e pega desavisado, isso aqui é um alerta que eu te dou. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa diretora ali da Câmara com as mudanças de ordem. Como assim, Ale? Não é o prefeito que promulga? O prefeito promulga leis. Promulgar é o quê? Promulgar é fazer valer, é publicar, né? É sancionar, promulgar e publicar. Ou seja, dar ok e fazer valer, jogar para frente, para funcionar, para valer. Só que, pessoal, as leis são promulgadas pelo prefeito. Só que a emenda lei orgânica não. A emenda lei orgânica ela não passa na mão do prefeito. O prefeito pode propor uma emenda? Pode. Mas depois que foi para a Câmara, não volta mais para o prefeito. Ela vai ser promulgada por quem? Pela mesa, se for aprovado. Vai ser promulgada pela mesa, que é o grupinho de vereadores responsáveis pela administração da Câmara. Top demais, né? Isso aqui cai em prova, tá, gente? Agora a gente vai mudar de assunto. A gente vai falar sobre as leis. Quem é que pode ter a iniciativa de uma lei? A gente viu a iniciativa de uma emenda à lei orgânica. Um terço dos vereadores pode propor, prefeito pode propor, 5% dos eleitores podem propor. E a lei? A lei, pessoal, qualquer vereador pode propor. Diferente da emenda à lei orgânica, que é mais difícil, tem que ter um terço no mínimo. Aqui, qualquer um vereador pode propor uma lei. Eu quero uma lei para ajudar os professores. Um vereador pode propor. Uma comissão da Câmara pode propor. O que é comissão? Comissão também é um grupinho de vereadores. Só que ela é um grupinho de vereadores focado em alguma coisa específica. Não entendi, olha. A mesa diretora é um grupinho de vereadores responsáveis pela administração da Câmara. Responsável pela administração da Câmara, certo. Agora, a comissão, ela é criada, tipo assim, Comissão de Direitos Humanos. Ela é uma comissão, um grupo de vereadores responsáveis pelos direitos humanos ali, nas leis que estão tramitando. Então, de repente, tem uma lei que quer saber se essa lei fere direitos humanos, aí manda para essa comissão dar um parecer. Bom, dá uma olhadinha. Então, a comissão são vários grupinhos, assim, existem várias comissões na Câmara, tá, gente? O prefeito, então, aqui está perfeito, né? Eita, tá errado isso aqui. Tá errado, perfeito, né? Prefeito, né, gente? O prefeito, ele pode, tá? O prefeito, ele pode propor uma lei. Isso é muito óbvio, gente, que o prefeito pode. Gente, o prefeito pode propor uma emenda à lei orgânica, que é uma coisa muito mais difícil, né? Imagina uma lei. Se ele pode propor mais, ele pode propor menos, né? Os eleitores do município, tá, pessoal? Os eleitores também serão na iniciativa de popular de lei, né? Interesse específico do município, da cidade ou do bairro, realizado mediante a apresentação da proposta subscrita, seja assinada, por no mínimo 5% do eleitorado. Então, a mesma coisa lá da emenda lei orgânica, são 5% dos eleitores que vão propor uma lei, tá? Então, todos esses aqui podem propor uma lei. Um exemplo de lei de iniciativa popular a nível federal, nós estamos falando do município, falando federal, é a lei da ficha limpa, gente. Sabia? A lei da ficha limpa, ela não foi iniciativa de deputado nenhum, de presidente nenhum, de governador nenhum. Foi iniciativa da população, tá? Dos eleitores. E aí tem eleitores no Brasil todo, tem que ter uma porcentagem aí para cada região, mas enfim, aí é outros 500. Mas é uma lei de iniciativa popular. Lei da ficha limpa. Então gravem isso que é importante, tá, gente? Gravem isso. Ó, o projeto de lei aprovado será enviado ao prefeito, óbvio, né, gente? Pelo presidente da Câmara, no prazo de 15 dias para sanção e promulgação. Sanção é dar o ok, tá, gente? O prefeito, eu concordo, sanção. Promulgação é fazer valer, eu chamo de fazer valer, grosso modo, né? Fazer valer. A promulgação, ela vai ser já, ela vai ser promulgação e publicação já, praticamente, tá? E aqui vem falar sobre os decretos. Então, é o prefeito que vai sancionar e promulgar. Diferente da emenda à lei orgânica, que quem promulga é a mesa. Os decretos legislativos e as resoluções, os decretos legislativos e as resoluções são leis internas da Câmara. Lembrando que o decreto legislativo tem um efeito mais externo. Apesar de ser uma coisa interna que só a Câmara faz, ela tem um efeito um pouquinho externo.
A resolução é interno mesmo, coisa interna com efeito interno. Serão elaborados pelo termo de regimento interno e serão promulgados pelo presidente da Câmara. Então, quem irá promulgar o decreto legislativo e resoluções é o presidente da Câmara. O que você aprendeu aqui, João? Você aprendeu que quem promulga emenda à lei orgânica é a mesa diretora, quem promulga leis é o prefeito e quem promulga decreto legislativo e resoluções é o presidente da Câmara. Bacana, né? Cada um promulga ali. Show de bola. Vamos falar agora sobre coisa boa? Vamos falar de prefeito e vice? Como vocês sabem, pessoal, isso aqui é muito óbvio, né? O poder executivo do município é exercido pelo prefeito, tá? Então, o prefeito é o chefe do poder executivo. Ele é auxiliado pelos secretários municipais e equivalente. De repente, não tem um secretário, mas tem um diretor, tá? E aí ele é auxiliado por esses diretores, por esses secretários, que são escolhidos aí pelo prefeito. Uma coisa que despenca em prova é o parágrafo 3º. O prazo de 10 dias, o prefeito e o vice não tiver tomado posse, salvo motivo de força maior, será declarado extinto o respectivo mandato pela Câmara Municipal. Via de regra, pessoal, o prefeito e o vice eles tomam posse no dia 1º de janeiro. Beleza. E aí, se eles não tomarem posse no dia 1º de janeiro, eles têm 10 dias para tomarem posse. Beleza, 10 dias. Passou os 10 dias, o cargo vai ser declarado extinto, tá? Pela Câmara. Show? Alexandre, mas o prefeito estava doente. Não, sim, salvo motivo de força maior, óbvio, né, gente? Salvo motivo que o cara tá doente, o cara não pode, beleza. Estou falando aqui no caso, o cara não tomou posse, né? Isso não existe, na verdade, mas está escrito aqui. Então ele tem 10 dias para tomar posse se ele não tomar posse. Beleza? Gravem isso. 10 dias. Gravem isso. É importante. Outra coisa que é importante é isso aqui, ó. O vice-prefeito substitui o prefeito. Óbvio, né, Léo? Isso já sabia. Se o prefeito for cassado, se o prefeito licenciar, se o prefeito sair do município, quem vai assumir é o vice. Sim, nos impedimentos. E vai suceder a vaga em alguns casos, né? No caso de vaga. Ou seja, caso o prefeito faleça, caso o prefeito, né, seja, sei lá, seja punido, né, o mandato dele seja cassado, quem vai assumir é o vice. Agora, se o vice também estiver impedido, ou seja, não tem prefeito e não tem também vice, quem vai assumir? O presidente da Câmara que vai assumir a prefeitura, tá? Então, o presidente da Câmara ele acaba sendo o terceiro, né? Porque eu tenho um prefeito, o prefeito não pode, vai o vice não pode, vai o presidente da Câmara. E lembrando que o prefeito não poderá, sem licença da Câmara, ausentar-se do município ou afastar do cargo por mais de 15 dias, sob pena de perda de cargo e mandato, né? Sob pena de perda de mandato. Então, por mais de 15 dias, o prefeito ele não pode sair do município sem licença da Câmara. A gente já falou isso, né? Compete exclusivamente à Câmara, dá licença ao prefeito, né? Na ausência de 15 dias. Beleza. Gravem isso, pessoal. Estamos chegando ao fim. Agora a gente vai ver a competência privativa do prefeito, sempre relacionado a coisa assim, que ele faz, né? Vamos ver aqui. O prefeito é mais complicado aqui de explicar. Isso aqui desprende em prova. Representar o município em juízo ou fora dele. Quem representa o município é o prefeito. Quem representa a Câmara é o presidente da Câmara. Beleza. Então, representar o município em juízo ou fora dele é o prefeito. Nomear e exonerar seus auxiliares diretos, né? Por exemplo, o secretário, ele nomeia quem ele quiser para secretário e exonera quem ele quiser. Iniciar o processo legislativo na forma prevista nesta lei orgânica. Iniciar o processo legislativo, pessoal? Sim, iniciar projeto de lei. Tem leis que é iniciativa do prefeito, né? Salvo engano, a lei orçamentária é iniciativa do prefeito, a LOA, tá? Lei que vai extinguir um cargo, criar um cargo, aumentar o vencimento do cargo é iniciativa do prefeito. Então ele acaba iniciando um processo legislativo, porque ele manda a lei para a Câmara e a Câmara tem que votar. Então ele iniciou um processo legislativo. Olha, veja você, sancionar, promulgar e fazer publicar, os três juntinhos aqui sempre, ó. Leis, bem como expedir os decretos deles e regulamentos para sua fiel execução. Sim, leis, tá? Não é emenda lei orgânica, leis. Sim, tá certo. Vetar projeto de lei total ou parcialmente. Ou ele, né, quando as leis são aprovadas pela Câmara, elas vão para o prefeito sancionar. Mas o prefeito pode vetar esse projeto, né? Ou ele pode vetar total, ele veta a lei toda, ou ele veta parcialmente, ele veta só os artigos, os parágrafos, as linhas e incisos, tá bom?
prover e extinguir cargos. Ou seja, prover é criar cargos, né? Botar alguém para trabalhar naquele cargo, como assim, abrir o concurso, por exemplo, é o prefeito que abre. Extinguir cargo é acabar com o cargo. Municipais, na forma da lei, ressalvada por essa Câmara. Ressalvados cargos da Câmara, que aí quem vai definir vai ser a Câmara, tá bom? Declarar a necessidade de utilização pública ou interesse social para fins de apropriação nos termos da lei federal. Então, declarar a necessidade de utilização pública, interesse social para fins de desapropriação, é o prefeito decidir sobre isso aí. Prestar dentro de 15 dias úteis as informações solicitadas pela Câmara. Ou seja, caso a Câmara solicite alguma informação, ele tem que prestar em 15 dias úteis. Outra coisa que cai em prova, pessoal, é esse aqui, ó, da responsabilidade do prefeito. Como funciona isso ali? O prefeito, ele será processado e julgado. Isso aqui é bem interessante, cai em prova. Presta atenção. Como que o prefeito vai ser julgado? Depende. Por quem vai ser julgado? Depende. Estamos falando de quê? Estamos falando de crime. Quem julga crime é a justiça. Então, é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que é o TJRJ. Então, é o TJRJ que vai julgar o crime comum e de responsabilidade do prefeito. Show. Falou em crime? Falou. TJ. Agora, se for infrações político-administrativa, é a Câmara Municipal que vai julgar. Beleza? Infração político-administrativa é a Câmara Municipal que vai julgar. Vamos supor, vou dar um exemplo para você. O prefeito saiu, ficou mais de 15 dias fora sem licença da Câmara. E aí, ele cometeu algum crime? Existe no Código Penal isso aí? Não, não existe. Não é crime isso aí. Não é crime, gente. É uma infração político-administrativa, mas não é crime. Então, ele pode sofrer impeachment, né? Vamos dizer assim. Vamos continuar. Administração pública. A administração pública municipal é o conjunto de órgãos institucionais, materiais, financeiros e humanos destinados à execução das decisões do governo local. A administração pública é o quê? São os órgãos, são os servidores. A administração pública municipal é direta quando realizada por seus órgãos da prefeitura ou da Câmara. Isso aqui é interessante, pessoal, importante também. Olha só, a gente separa a administração pública em direta e indireta. Direta é quando o município ele faz diretamente, por meio dos seus órgãos. Mas o município ele pode fazer também indiretamente, ou seja, ele cria uma entidade para fazer. E essa entidade é responsável por tudo, pega a responsabilidade toda. Tá? Os órgãos não são responsáveis por tudo. Por quê? Porque se o órgão cometer algum erro, quem vai, né, pagar esse erro é o município, é a prefeitura em si. Então, o órgão ele acaba não tendo personalidade jurídica, ele não acaba tendo bens no nome dele, entendeu? Por quê? Porque ele representa o município. Agora, a administração indireta, não. Eles são criados por lei para assumir todo o risco, né? Ele tem personalidade jurídica, ou seja, ele assume todos os riscos. Aqui a gente vai ver quais são, olha só, a administração indireta. Ó. A administração pública municipal é indireta quando realizada por autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública e também tem a fundação. Fundação pública. Ou seja, o município ele pode criar uma autarquia para ajudar. Veja que o município não está fazendo diretamente. Veja que o município não está fazendo diretamente. Ele está criando uma entidade para fazer para ela. Então, é indiretamente. Ou uma sociedade de economia mista, ou uma empresa pública, ou até uma fundação pública. Fundação pública municipal é fundacional, com a fundação instituída mantida por município. Então, quando o município faz direto, é pelos seus órgãos. Ou o município pode fazer também indiretamente, criando uma autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, uma fundação pública. E ela cria para fazer para ela. Bom, então esses entes aqui, essas entidades, na verdade, fazem parte da administração indireta. Cada um é criado por uma coisa. A autarquia é criada por uma coisa, sociedade de economia mista por uma coisa, empresa pública por uma coisa e fundação por uma coisa. Tá? Então, são específicos, por isso que tem tantos nomes aqui, por isso tem 4 nomes aqui. Vamos continuar. Aqui é decoreba, né, pessoal? Aqui é decoreba, ó. A atividade administrativa do município, direta ou indireta, ou seja, os dois, vão obedecer o princípio da legalidade, finalidade. É muita coisa ali, é muita coisa. Aqui veio um recheado, não é tão comum isso não.
legalidade, legalidade, finalidade, motivação, impessoalidade, moralidade, publicidade, da licitação e da responsabilidade. Então, esses aí são os princípios. Pessoal, aqui tem que decorar. Ou seja, vai ter que obedecer os princípios da legalidade, agir conforme a lei, da finalidade, que tem que ser sempre pública, tudo que vai fazer tem que ter uma finalidade pública, da motivação, que tem que ter uma motivação, tá? Ou seja, sempre que for abrir uma licitação, tem que ter um motivo para isso, né? Grosso modo é isso. Impessoalidade tem que ser impessoal, não pode contratar um amigo, por exemplo, tem que ser. O concurso é um exemplo de impessoalidade. Ou então, fazer um contrato com uma empresa de um amigo. Não, tem licitação para ver o melhor preço, a melhor proposta. Moralidade, agir conforme a moral. Publicidade, tudo que for feito tem que ser público, exceto os casos específicos né, que tem que manter o sigilo, né? A intimidade, a segurança do município. Licitação, é um princípio também da licitação, tem que ter licitação quando for adquirir algum bem. Responsabilidade é o princípio da responsabilidade, né? Assumir a responsabilidade, grosso modo. Top, né? Tem que decorar esses princípios aí, dá uma lidinha. A investidura em cargo público, investidura é o quê? Investidura é quando eu entro no cargo público ou também no emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público. Então, para eu entrar em um cargo ou emprego público, eu preciso ser aprovado em um concurso público. Esse concurso, pessoal, ele pode ser de provas ou de provas de título. Aqui está errado, né? Não é prova de título, é prova e título. Existe um erro de digitação, tá? Então aqui está errado, é provas ou provas e títulos. Então eu posso ter um concurso só de provas, nível fundamental, nível médio, geralmente é assim, só provas, ou então provas dos títulos, né? Isso é um concurso magistério, concurso para professores, é assim. Além da prova, você ganha 80 pontos na prova, mas tem mais 20 pontos aí do título, né? Exemplo hipotético. Ressalvadas as nomeações para o cargo de comissão, que é o cargo de chefia, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Claro, a regra é que para entrar no cargo público eu preciso de concurso, ponto. Mas tem exceções. Tem uns cargos que não precisam de concurso. São os cargos em comissão, são cargos de chefia. Gerente, supervisor, tudo isso são cargos de chefia lá dentro que não precisam de concurso. O prefeito bota quem ele quer e tira quem ele quer, a hora que ele quer também. Bom, outra coisa que cai em prova é isso aqui, ó, estabilidade. São estáveis 2 anos, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público, né? Professor, ele está errado isso aí. Sim, com certeza está errado isso aí. Qual é a realidade? Pessoal, a realidade vão ser 3 anos, vai ser 3 anos, tá? A realidade vai ser 3 anos. Após 3 anos, você vai ter sua estabilidade. E aí, para você ser mandado embora, que a gente fala ser demitido, tem que ter um processo administrativo disciplinar ou uma ação judicial, né, transitada em julgado para demitir você. Só que a lei orgânica ela não está atualizada. Eu recomendo os senhores responderem questão de lei orgânica de acordo com a lei orgânica e qualquer outra questão de Constituição Federal, de acordo com a Constituição Federal, tá? Eu botar segundo a lei orgânica são estados após 2 anos. É o que está escrito aqui, tá? Ah, mas na realidade vão ser 3. Sim, na realidade eu sei que vão ser 3. Ah, isso aqui está inconstitucional. Sim, não está de acordo com a Constituição Federal. Mas não foi alterado ainda, tá? Aqui está valendo, tá? Só que na realidade vão ser 3 anos de fato. Lembrando que o servidor público estável só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada julgado, ou seja, uma sentença judicial que não cabe mais recurso, o juiz determinou que ele vai perder o cargo, ou mediante um processo administrativo disciplinar, um PAD, né, em que seja segurada a ampla defesa. Vai ter um processo dentro da prefeitura, vai te ouvir, né, vai ouvir testemunha, vai ver as provas e aí pode te demitir. Aí, nesse caso, você pode ser demitido sim, tá? Beleza? Então, ó, eu responderia 2 anos, segundo a lei orgânica, tá? Vamos continuar. Da administração financeira, aqui tem uma coisinha que de vez em quando aparece, eu acho bacana a gente pegar. São tributos municipais. Quais são os tributos municipais, gente? Os impostos, né? As taxas e a contribuição de melhoria. Os impostos, pessoal, você vai anotar aí, ó. Imposto, você vai anotar aí. Acho que eu botei errado, né? Imposto vai ter o IPTU, o ISS, o ITBI e o IVVC. Que isso, Alê? Nunca vi isso, não.
Eu vou explicar já, fica tranquilo. As taxas são várias taxas, né? Tem taxa expediente, tem taxa de licenciamento, tem taxa de um monte de taxa. E a contribuição de melhoria é bem interessante também. A contribuição de melhoria não é tão cobrado, tá? Não é tão visto assim, mas existe. Tipo assim, imagina que você tem um terreno e esse terreno você comprou por R$ 2.000, 2.000. Só que asfaltaram a rua, botaram uma praça, botaram iluminação pública, botaram água, botaram luz, botaram tudo, mano. Ficou um negócio lindo demais. Seu terreno de 2.000 tá valendo agora 40.000, cara. Pessoal, o custo da obra vai ser dividido aí com aquele pessoal ali que teve esse aumento aí no valor do terreno, tá? A regra é que você não poderia ficar rico nas custas de obras públicas, porque você comprou o terreno por 2.000 e esse terreno hoje vale 40.000, por exemplo, tá? Então, Alisson, não acho justo. Não, a questão é a contribuição de melhoria é assim, né? Não sou que é justo nem injusto. Então, a contribuição de melhoria é assim, tá? Não é tão cobradas, né? Quase não fazem obra mesmo. Nem seria justo cobrar mesmo, né? Mas existe. Bom, então, contribuição de melhoria é isso aí. Deixa eu ver sobre cada um, ó. Compete ao município instituir impostos. O IPTU é um imposto, tá? Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana. Se você tem uma casa ou um terreno na zona urbana do município, você tem que pagar IPTU todos os anos. Também temos o ITBI, que é Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Ou seja, se eu tenho um bem imóvel, um terreno, uma casa, vendo ele para você, e aí eu vou ter que trocar do meu nome para o seu, é a transmissão intervivos, entre pessoas vivas, né? De um bem imóvel de uma pessoa viva para outra pessoa viva, a gente vai ter que pagar o ITBI, tá? Tem que pagar o ITBI. Mas poderia ser pessoa morta? Poderia ser pessoa morta. Tipo assim, a herança, por exemplo. Morreu o dono lá, né? E deixou a herança para os filhos. E aí vai passar da pessoa morta, né? Para o filho. A pessoa que morreu, faleceu, para o filho. Então, não vai ter uma transmissão, só que não é um imposto municipal que vai tratar disso. O municipal só vai tratar intervivos, entre os vivos. Quando é herança de transferir bens imóveis, né, vai ser o imposto estadual, que é chamado de ITCMD. Beleza? Imposto sobre transmissão, caso morte ou doação. Beleza. Qualquer coisa você volta um pouquinho, que é muita coisa mesmo. Venda varejo de combustível líquido e gasoso, exceto óleo diesel. Você vende venda de combustível, exceto óleo diesel e IVVC. Isso aqui não existe mais, tá? Não existe. Então, a lei orgânica está desatualizada. Tá aqui, mas não existe, tá? Esse imposto não existe, tá bom? Mas tá aqui. Aqui existe, na lei orgânica existe, tá? Mas na realidade não existe. E o ISS ou o SSQN, na verdade, ou o SSQN, né? Imposto sobre serviço ou imposto sobre serviço de qualquer natureza. Você que presta serviço no município, você tem que pagar esse imposto. Tá? Qualquer tipo de serviço de telefonia, serviço de táxi, o taxista paga ISS. Tá? Então, tudo isso é um imposto que tem que ser pago também. Beleza? Beleza, né? Pode vir com esse nome ou com esse nome, é a mesma coisa. Além disso, tem as taxas, né? As taxas, elas podem ser instituídas por lei em razão do poder de polícia ou serviços, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes aqui sobre efetivo potencial, porque isso aqui é bem específico e aqui é uma aula inteira de 30 minutos para explicar cada tema aqui, tá? É bem chatinho explicar isso aqui. Mas, resumindo, taxas é o quê? Taxa de poder de polícia, ou seja, vamos supor que eu tenho um mercado. Eu pago uma taxa de poder de polícia, eu pago uma taxa de fiscalização sanitária. É como se eu pagasse para ser fiscalizado. É isso mesmo. Por trabalhar com o ramo alimentício, eu sou obrigado a pagar essa taxa. E aí, o fiscal vai sempre lá dar uma olhadinha, ver se tem produto vencido. O exemplo, tá, pessoal? É hipotético. A taxa de serviço é o exemplo, o caminhão do lixo, né? Então pode ser cobrado, e geralmente é cobrado junto do IPTU, né? Pode ser cobrada a taxa do caminhão do lixo aí, tá? Que é um serviço prestado para você. E, novamente, contribuição de melhoria, foi o que eu falei para vocês, também é um tributo, tudo aqui é tributo. Taxa é um tributo, contribuição de melhoria é um tributo, e imposto também é um tributo. Sendo que imposto tem vários tipos de imposto. Taxa tem vários tipos de taxa. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, tendo limite total a despesa realizada na obra, tá? Então, foi o que eu falei para vocês. Eles têm um terreno lá, fizeram uma praça lá, o seu terreno valorizou, pode ser que, né, o custo da obra seja dividido aí entre as pessoas que tiveram o seu terreno, o seu imóvel valorizado.
E por último, isso aqui é uma coisinha que está lá no finalzinho da lei orgânica e a banca às vezes cobra. O município vai aplicar todos os anos 25% no mínimo. Pode aplicar mais? Pode, mas no mínimo 25% da receita tributária e resultante transferência ou repasse à União do Estado na manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? Na manutenção e desenvolvimento do ensino. Deveria estar vermelho aqui. Do ensino pré-escolar, primeiro e segundo grau, né? Do ensino escolar. Aqui é todos os graus, praticamente. Pré-escolar, primeiro, segundo, terceiro grau, todos os graus, né? Ou seja, 25% do nosso tributo, seja do próprio município, que o município está cobrando imposto, tal, taxas, ou repasse da União, que a União também repassa, o Estado também repassa alguns tributos, alguns valores para o município, 25% no mínimo vai ser para a manutenção do ensino, tá? Aqui deveria estar importante, deveria estar vermelho aqui, manutenção do ensino. Eu vou alterar isso aqui, tá? E vou botar em vermelho aqui, porque isso aqui é importante. Tem que ser do ensino. Todos eles, né? Todos eles. Beleza? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Aqui é um resumão dos conteúdos mais importantes. É necessário que você leia a lei orgânica. Ou então adquira as questões, que nas questões a gente consegue abarcar mais informações. A gente testa com o nosso conhecimento também. Então você pode adquirir as 160 questões, tá, de lei orgânica, 80 questões de lei orgânica, 80 questões de estatuto, tá? Todas as questões são corrigidas em vídeo. Todas as questões são focadas no edital. Além disso, você vai poder baixar um PDF comentado, ou seja, as questões comentadas, e também um PDF simulado, né? Um PDF aí simulado na vertical, para você testar o seu conhecimento. Beleza? Então, espero contar com vocês. Adquira, vou deixar o link aqui. Vai no meu Instagram. Cadê o Instagram? Tá aqui, o Instagram tá aqui, ó. E começa a me seguir lá, porque quando eu lançar as questões, eu vou lançar uma pré-venda. O que é pré-venda? É a venda do material com um precinho melhor, tá bom? Aí vai ficar 2 dias com um precinho melhor, beleza? Dá uma pulinho lá. Top, né? Então, pessoal, fique com Deus. A Pai do Céu te abençoe. Né? Estude com muito carinho. Baixe slides. O slide é gratuito, cara. Vai lá no meu Instagram, baixe o slide para você ter o seu resuminho aí, o conteúdo mais importante, tá? Então, baixe que vale muito a pena. Às vezes você está estudando, você pode estudar até pelo celular, ó. Tá na vertical, na horizontal, ó. Dá para estudar pelo celular. Bom, dá para estudar pelo celular. Beleza, então fique com Deus, Pai do Céu abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo. A gente vai ter agora aulas de conhecimentos de Rio Bonito também. Top demais, né? Então até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.